Olá, querido, shalom de Deus para você, que Deus em toda a sua glória venha te abençoar e te guardar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, à nossa plataforma digital, tanto o YouTube, Facebook ou Instagram, ou qualquer uma dessas semelhantes aí que você encontrou. A nossa igreja profética, palavra viva em Votuporã, uma igreja que nasceu com o compromisso de pregar o evangelho da verdade. E hoje nós queremos falar de um tema fortíssimo, um tema que de fato vai mexer com a tua estrutura, vai mexer com o teu intelecto. Eu tenho certeza que palavras que serão faladas aqui neste lugar, você vai contemplar, você vai dizer verdadeiramente, Deus ainda está falando, verdadeiramente Deus ainda abre portas onde não tem portas. Amém? Querido, hoje o tema é, primeiro, as 10 mentiras que já contaram sobre o Evangelho. E hoje eu quero falar de uma, e eu vou separar essas 10 aulas separadamente, para que você possa aprender com mais qualidade e mais compreensão possível, em nome de Jesus. Amém? Então, o primeiro ponto é o Evangelho pós-morte. Então, a primeira mentira que contaram para nós, para mim, para você, para os nossos antepassados, bem lá atrás, é o Evangelho pós-morte. É um paradigma que vem tomando conta, de várias pessoas e muda a sua decisão, a sua vida, as suas ações. E muitas pessoas têm essa crença nesse evangelho errado. E hoje você vai ver com a Bíblia, como a Bíblia vê o evangelho. Hoje você vai ver como é que a Bíblia olha para o Evangelho, E a primeira mentira entre as mais graves, de todo o Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho pós-morte. Esse Evangelho pós-morte não é o Evangelho de Cristo. As pessoas pensam que o Evangelho é aquilo que vai acontecer quando ela morrer. Olha isso. Onde ela não terá mais sofrimento, onde Jesus veio apenas para salvar ela e levá-la para o céu, mudar a realidade no céu. Então o evangelho pós-morte se prega normalmente nas igrejas, tipo assim, o que vai acontecer quando você morrer? E a pergunta mais típica, que falam por aí, se você morrer agora, para onde você iria? O evangelho inclui o pós-morte, porém, presta atenção, o evangelho inclui o pós-morte, mas não é o evangelho do pós-morte. O evangelho é ativo nas nossas vidas, queridos, aqui na terra. Esse evangelho é ativo aqui na terra. As pessoas estão pensando que a vida eterna é apenas depois que ela morre. As igrejas atualmente, elas estão pregando para os jovens sobre o evangelho distorcido, onde insere o medo neles. Olha, se você não vir, você vai para o inferno. Se você não aceitar a Cristo, você vai perder, você vai para o inferno. Nenhum jovem com a vida pela frente não pensa na morte. Nenhum deles que tem uma vida pela frente pensa na morte. Então esse jovem vai pensar o quê? Se Jesus morreu para eu ter vida eterna depois da morte, quando eu estiver morrendo, eu aceito a Cristo. Imediatamente alguém vai pensar isso, vai ou não vai? Se o evangelho é após a morte, eu vou viver minha vida toda, vou gastar minha vida com os meus prazeres, com os meus erros, e depois que eu estiver morrendo, eu aceito a Cristo. Mas olha o que João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviastes. Meu Deus do céu, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem foi enviado. A vida eterna não é o que acontece quando você morre. A vida eterna começa quando você nasce de novo em Cristo. Meu Deus do céu, a vida eterna não é quando você morre, a vida eterna é quando você nasce de novo em Cristo. Quando se conhece a Jesus, sua vida é transformada agora,
e não depois que você morre. Você é curado agora e não depois que você morre. O Evangelho é desfrutar da vida aqui na terra. Olha o que diz João 7,38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. João 7,38. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios e rios de água viva. Aleluia. E eu quero te perguntar agora: você está desfrutando desses rios de água viva? Da presença de Deus? De tudo que Deus deu para você? Ou você está esperando morrer para desfrutar de tudo isso? Desfruta disso agora, em nome de Jesus. Mateus 11, 2 e 5 vai dizer assim, olha: e João, ouvindo no cárcere falar os feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondeu e disse-lhes: ide, anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então o Evangelho é aqui e agora. Quando você aceita Cristo, quando você nasce de novo, você entra no Evangelho do Senhor. Amém, querido? Um beijo no teu coração, que esta aula ela venha mexer com o teu interior e você pare de colocar a sua esperança na morte.